Como vai? Boa noite, senhores. Como vai? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tranquilos? Tranquilo. Agora tá iluminado aqui em casa. Ficou bom agora. Luz branca é melhor. Trocou a lâmpada? Troquei. À tarde tem umas manias com luz amarelinha, cara. Luzinha amarelinha. Você não enxerga nada. Aí agora ficou bom. Então, é isso mesmo. Aí agora ficou top. Caneca infinita? É. A caneca a dela é. A minha não. Ela até trocou lá agora, lá. Ela falou assim, tá vazando meus poderes, tá? Tô descobrindo aí. Tive que trocar. Tem que ser colorida, que aí vocês não descobrem. Duas! Quero ver se copiar agora, o Sensei. Muito bom. Não, agora ficou... Mas assim, a minha caneca é transparente, né? A minha de cerveja, né? Dá pra ver. Dá pra ver o conteúdo. É complicado, complicado. Agora isso aqui é café. Café pra ficar acordado. Entendi. Ô, Elis, tá falando demais, Elis. Boa noite, Ram. Boa noite. Boa noite, Kombawa. Kombawa. Tudo bem? Como é que passaram o final de semana, pessoal? Tudo bem? Bebendo. Bebendo? Faz parte. Saudades de vocês. Possivelmente num próximo aí a gente já vai estar livre, né? Mais tranquilos, aí a gente já consegue voltar a atividades normais, né? Valeu. Elis, Valfrido, Alex, Thiago, ela. Muito bom tê-los aqui novamente, viu? Ai, gente, bom demais, né? Estarmos bem. Todos vocês estão se cuidando direitinho, né? Sim. Muito bom. Pessoal, é o seguinte, nós estávamos nos últimos dias falando sobre hábito. Entramos nesse assunto. Como as coisas são bastante circulares, tudo um conjunto, né? A gente está só separando alguns termos para trabalhá-los em profundidade. Então, daqui a pouquinho, a gente vai acabar voltando a ver os termos que já foram vistos, fazendo resumo, mais um resumo, depois faz um quadro geral, até tudo ficar bem claro, né? Por enquanto, tá tranquilo? Sim. Então, tá bom. Gilmar, tudo bem contigo? Kombawa? Tranquilo, Kombawa. Então, tá. Gilmar! Figura, né? Muito bom. O áudio para vocês está bom? Deixa eu ver o meu aqui, baixar um pouquinho, que eu acho que se ele ficar muito alto, ele acaba olhando. Teve uma aula aí, a número 11, eu acho, eu fui olhar, eu fiquei um bom tempo tentando melhorar o áudio. A Isabela até tinha reclamado na gravação, deu para ver, né? E eu consegui melhorar um pouquinho, mas realmente estava muito estranho. E talvez seja o som meu aqui que estava muito aberto, não tenho certeza. Vamos verificar, né? Qualquer coisa, vocês me deem um toque. Pode dar um toque de mão mesmo, eles mandam alguma mensagem, eu não consigo enxergar minha tela aqui direito. Vocês estão muito pequenininhos aí, tudo magrinho. Tá bom, pessoal. Então, nós estávamos falando já sobre o hábito. O hábito, para nós, é uma coisa assim, fundamental entender bem como funciona, né? Saber discernir bem, porque a base do treinamento de artes marciais, realmente, o objetivo é gerar hábitos, né? Então, nós começamos fazendo uma definição do hábito, fizemos uma definição nominal, o que significava a palavra na sua origem, né? Uma definição depois real, onde nós colocamos que é a propriedade de conservar as modificações recebidas, né? Então, quem faz essas modificações somos nós mesmos e por aí vai, né? Nós separamos também, em seguida, hábito de costume. Hábito de costume. Né? O hábito é aquela adaptação passiva, né? E a gente avançou um pouquinho mais. Então, é muito interessante, porque, na realidade, o pessoal às vezes acaba confundindo muito os termos e observando algumas perguntas que foram colocadas por alguns de vocês, algumas colocações, a gente percebe isso, né? Então, a gente sempre fala, eu sempre insisto com vocês que a técnica reside na lentidão e a habilidade na repetição.
esta repetição, através de um costume, você gera aquele hábito, e esse hábito sendo exercitado constantemente, ele vai te levar, né, a uma habilidade. Então, ouvindo vídeos antigos, deu para perceber que há quem confunda a manifestação fenomenal, né, no caso de habilidade, com um hábito. Então, nós temos que ter bem claras essas divisões, essas distinções, para que a gente possa desenvolver o máximo possível, né, e de forma contínua, né. Falamos depois sobre automatismo, né, e dinamismo, dentro do conceito de hábito. Tá? E depois, logo em seguida, nós falamos sobre as espécies de hábito. A gente vai voltar a ver tudo isso várias vezes, até poder fazer tudo num quadro, né? Fechar um quadro bem simples, né? E dar uma visão geral. Nesta espécie de hábito, nós falamos sobre os hábitos intelectuais. Então, é interessante porque, no nosso caso, neste momento em que a gente fala dos hábitos intelectuais, então fica bastante claro realmente a necessidade de quê? Da lógica. Então aí nós não podemos nos basear em crenças, né? Em fé. Então nós temos que ver depois com bem clareza o que significam, o que são realmente esses conceitos, né? Nós temos que partir realmente da razão. O nosso instrumento de combate aí é a lógica. E utilizando a lógica, nós estamos utilizando a razão. Utilizando a razão, estamos utilizando o nosso diferencial como homens, né? No conceito universal. Tá certo? Nós, além deste aspecto intelectual, depois nós caímos no segundo, que é o aspecto motor. Aí, então, toda a atividade física, qualquer atividade física, vai se enquadrar aí. A necessidade da repetição, a gente vai cair depois no uso e desuso, né? Como é que você constrói um hábito motor, mecânico no caso, como é que você desconstrói, como é que você destrói este hábito. Isso aqui é muito interessante, porque na maior parte dos nossos relacionamentos, que muitas vezes se iniciam por uma capacidade que você tem neste aspecto, por exemplo, pode ser mental, pode ser motor também, né? Normalmente a pessoa com a qual você convive, há uma tendência muito grande, instintiva e quase sem perceber, da pessoa começar a desconstruir os seus hábitos, né? E isso é um problema muito sério. Só que quando a gente tem consciência de como é que se desconstrói um hábito, aí você vai perceber isso com muita clareza. Vou dar um exemplo aqui bem simples, mas vamos imaginar, nós temos uma amiga que dança. E o sujeito se apaixona por ela, por esta habilidade. Ele fala, meu Deus, né? Que maravilha, você é fantástica fazendo isso, e por aí vai, e tal, tal, tal. Há uma tendência, nesse caso específico, para ficar bem claro para vocês, depois de um certo tempo de relacionamento, a pessoa fala mais, você vai dançar hoje? Você vai para a academia hoje? Né? Você já conhece situações semelhantes aí, não é? E aí o que acontece? Dali a pouco, realmente, aquela pessoa vai estar ali castrando, nós já utilizamos esse termo lá atrás, e aqui ele volta de uma forma assim bem, né, bem clara. Até chega um ponto em que fica muito explícito que eu não gosto que você vá dançar e tudo mais. Então, é um exemplo assim bem típico, né? A desconstrução do hábito. Então, nós temos que saber como construí-lo e como destruí-lo, porque existem hábitos intelectuais, motores, e o terceiro tipo também, morais, né? Em que a gente quer construir, mas existem situações em que você quer desconstruir os seus hábitos ou os de alguém. Meio complicado, né? Mas é interessante para nós, quando eu falei lá atrás em blindagem, e nós nos protegermos, nós percebemos quando é que alguém está, talvez até sem uma intenção consciente, mas quando a pessoa está querendo desconstruir alguns hábitos intelectuais nossos, ou alguns hábitos motores, ou até alguns hábitos morais. Esses morais, eles têm a interferência da vontade, né? E são os VV, os dois Vs, são as virtudes e os vícios, né? Então, sempre bom lembrar que, às vezes, o meu vício eu vejo como uma virtude, vice-versa, vai depender um pouco do enfoque da pessoa, né? Das pessoas com as quais você convive. Mas é muito interessante analisar bem isso aí, tá, pessoal?
Então, recordando as espécies de hábitos, né? Nós classificamos intelectual, motoras, morais. Tá bom? Depois nós falamos um pouquinho sobre a finalidade, né? Finalidade. Então, já temos aí um outro aspecto para analisar. Nesta finalidade, nós falamos sobre a continuidade, né? Onde nós temos aquela... Eu falei que tem aquela trama todinha organizada, e aí nós trabalhamos aquilo que no comitê é fundamental, tempo e distância. Nesta trama, a gente vai unir o passado, o presente e o futuro, está trabalhando com esse conceito. Né? E nós começamos a falar, vamos falar hoje um pouquinho sobre o progresso. Né? Como é que funciona esse progresso? Essa segunda parte aí, né, que é o progresso. O progresso, pelo hábito, né, os resultados adquiridos são mantidos e acrescentados. Isso é muito interessante de analisar. O Tiago mesmo usou como exemplo, na última aula, se eu não me engano, no último bate-papo nosso, ele falou que o músico, ele chega e já quer tocar a sua música. Né? Na musculação, o cara já quer chegar e levantar uma carga muito alta, e por aí vai. Então, é interessante porque quando o sujeito já conhece ali as notas, como ele mesmo colocou, já conhece os acordes, então ele chega num momento ali em que ele já não está mais naquela mimese, aquela imitação básica. Ele já consegue criar. De a pouquinho ele já consegue formar infinitas notas e por aí vai. O treinamento vai acontecer a mesma coisa, né? Então, se você tem aquela habilidade necessária, manual no caso, a partir daí você pode indefinidamente ir evoluindo. Tá? Então, é muito interessante ter isso bem claro. E aí é interessante que nós vamos ver que o hábito, ele é uma função, é uma função de economia. Por que ele é uma função de economia? Porque ele reduz ao mínimo o dispêndio de esforço exigido pela ação. Tá? Então, o desgaste é mínimo, se for comparar. Por isso que aí, um ou outro, a gente ganha um pezinho adicional, né? E assim com o caso, por exemplo, da escrita, para você entender bem, né? Você vai se exercitando, e de repente você está praticamente escrevendo sozinho. Não é verdade? Porque você consegue aplicar uma atenção às ideias que você quer expressar por escrito. Então, você já nem percebe mais que está escrevendo. Idem para o manejo de uma faca, de um tchaco, de uma corda, de um bastão. É necessária esta liberdade. Tá? Mas aí, por enquanto, ainda é uma função, né, de economia, reduzindo ao máximo o desgaste. Tá? E, em seguida, podemos colocar que o hábito, então, ele se torna criador. Como eu acabei de falar, a pessoa começa a visualizar sequências que antes ela não via. Então, aquilo que a gente insiste muito para alguns, olha, é assim, você vai para lá, vem para cá, e a pessoa não está entendendo no treinamento, na parte motora, no caso, né, intelectual motora, é de extrema importância que ela repita aquilo vai ficar tão claro para ela já não vai tendo aquele desgaste de pensar para fazer, ela já consegue fazer aquilo de forma praticamente automática, e ela consegue, então, essa liberdade do pensamento. Tá? Então, nós falamos aí da economia, né? E do aspecto criador. Tá? Então, aí, quando ela chega nesse ponto, ela consegue criar novos tipos, sequências novas, e por aí vai, abrindo, então, uma possibilidade ad infinito, né? De desenvolvimento ao infinito. Em seguida, a gente pode falar dos efeitos do hábito. Né? É só a gente se observar, nós nos observarmos, para descobrir os efeitos do hábito. Então, eu sempre falo, para escovar os dentes, para ligar o rádio, aumentar o som do computador, para você pilotar uma moto, qualquer coisa assim, você chega a um ponto que você faz isso mecanicamente. Né? Por exemplo, nos primeiros dias eu chegava aqui, cadê o zoom? Como é que liga? Cadê o botãozinho? Né? De repente já vai ficando um pouquinho mais fácil. Isso acontece, esse hábito, até no relacionamento. Então, insiste-se muito que às vezes é melhor tentar reatar um relacionamento do que criar um novo, porque até pegar todas essas nuances básicas de costume, né, às vezes de hábito já,
é algo assim meio que complicado. Não é válido sempre, não, mas em alguns casos pode ser até interessante, né? E aí, nesse caso, aí, quais que são os efeitos? Primeiro, o hábito vai fortalecer, né, reforçar os órgãos e as faculdades. Aí falando tanto da atividade da faculdade intelectual, né, e quanto ao corpo, à nossa musculatura e por aí vai, né? Porque, como ele desenvolve os órgãos, nos confere força, resistência, agilidade, e aí, para entender melhor, é só pensar no contrário, né? A inatividade os atrofia. É nessa constatação que se baseia todo o nosso trabalho. Então, se você tem o hábito de fazer algumas coisas com uma determinada frequência, e as pessoas te ajudam a não fazer isso na mesma frequência, diminuir esta frequência, está ocorrendo aí uma desconstrução. Você está destruindo um hábito, que se este hábito gerava uma virtude, você vai deixar de tê-la, tá? Então fica aí uma dica interessante, né, para vocês, tá bom? Então, primeiro, ele reforça os órgãos e as faculdades, e segundo, ele diminui a consciência. Tá? Diminui a consciência. É bem que exprime a linguagem corrente, né, para a qual agir por hábito significa agir maquinalmente. Ah, nossa, eu fiz isso e nem percebi, né? Onde que eu deixei a chave? Nossa, eu fechei aquela porta? Sim ou não, né? Se a atenção foi necessária para adquirir hábitos, estes, uma vez formados, tendem a dispensar a atenção. Opa! Muitas vezes a atenção se torna uma fonte de erro. Por quê? Porque fixando-se nos elementos de um conjunto, que funciona como um todo, arrisca-se a separá-los e daí a desorganizar o sistema. Então, nós já voltamos agora, nesse exato momento, lá no início, nós falamos, o Branca não está atento, está desatento. Por isso que eu pedi mais de uma palavra para definir lá, para você visualizar. Aí nós já falamos, eu uso a minha razão e eu começo tendo atenção. Agora, aqui nós percebemos que já aconteceu aquela diminuição da consciência e a atenção foi necessária para adquirir hábitos. E aqui, de repente, ela pode se tornar uma fonte de erro. Se não ficou claro, imagine quando você vai apresentar um kata e, de repente, você começa a pensar numa particularidade dele, num movimento individual. Você quebra aquela continuidade que nós falamos agora há pouco. Tá? Então, isso aqui é interessante demais de observar. Aquilo que, de repente, é positivo, dependendo de como se coloca, ele se torna negativo. É aqui que a gente vai ver realmente aquela alternância bom, mal, positivo, negativo, em cima, embaixo, etc., né? Para tomar um cuidado em transitar aí dentro deles, tá bom? Aqui é claro que vocês vão perceber uma série de situações do dia a dia em que ocorre isso, que pode acontecer isso. Então, não se esqueçam, muitas vezes a atenção se torna uma fonte de erro, nesse caso aqui. Nós não podemos, eu tento muito trabalhar com vocês o movimento individual e o conjunto. Eu sempre falo que ficar fazendo aquele Kihon quebradinho básico é fazer só a unidade, de repente você perde a noção de conjunto. Não é interessante, o oposto também pode ser meio complicado. Em seguida, poderíamos acrescentar aí que o hábito reforça as necessidades, 3 situações, né? Se o hábito não cria necessidades, ele não deixa de reforçar as tendências que o colocaram a seu serviço. Então, aí ele se torna uma segunda natureza. Olha bem, tem aquelas pessoas que se referem a si próprias como nós. Vocês devem ter ouvido isso, a pessoa não fala eu, né? Ela fala sempre no plural. E talvez seja isso, essa segunda natureza está coexistindo ali com ela. Muito interessante, sim, de se ver. Porque enquanto as tendências, os instintos colocam em ação, adquire através dele uma força cada vez maior e cada vez menos contrariada, até o ponto em que o hábito pode tornar-se, por vezes, uma verdadeira tirania. Tá? Então, aqui são aquelas coisas, né, que o fumar, o beber, etc., que começa a trombar. Então, vê-se aí que o hábito não deve efetivamente ser o poder tirânico, senão a tendência, a necessidade ou a paixão de que se investiu para agir com mais facilidade.
Então, o que é realmente paixão? O que é tendência? O que é necessidade? Nós temos que ter bem claro isso para que isso passe a fazer parte do nosso dia a dia, passe a fazer parte do nosso ser, esse modo de interpretar, de analisar as coisas, tá? Por isso mesmo não conhece outra tirania senão aquela que rege o desdobramento do ato habitual a partir do primeiro ato, que é o sinal, é o primeiro elo da cadeia. Sabe aquela pessoa que está fumando e aí ela deixa o cigarro no bolso, ela enfia a mão assim, ela toca o maço de cigarro. Eu não fumo não, mas eu vi muita gente sofrendo com isso. Ele tem aquele sinal, né? É aquela pessoa, eu não quero fazer aquela coisa, mas aí ele passa por aquele local onde ele vê aquela coisa, e ele quer fazer, beber. Sabe aquela caipirinha, aquela cervejinha, aquela Coca-Cola, né? É bem isso, né? Pegou o copo ali, já te dá sede. Tá? Aí nós vamos depois fazer um estudo da formação e desaparecimento dos hábitos, principalmente para que a gente se blinde contra isso e que a gente tem que fazer uma análise de dentro para fora também do que é interessante para a gente não desconstruir, tá bom? Mas simplificando tudo isso, o nosso treinamento, eu sempre falo, a técnica reside na lentidão. Então, o que é a técnica? No nosso caso, no treinamento, é a compreensão detalhada dos movimentos, sejam eles de defesa, sejam eles de ataque, né? Aí a pessoa vai treinando lentamente, com a repetição ela vai adquirir a habilidade, e aí ela começa, ela pode, a nível intelectual, continuar a se mover aparentemente na mesma lentidão, mas o seu corpo já gasta menos tempo para executar aquelas coisas. Então já vai fluir um pouco mais, tanto que a noção de tempo ali você já trabalha aquilo bem a tomaria, né? Continuamente, sem interrupção. Então, o que acontece? Se você quer aumentar a tua velocidade, se você quer aumentar a tua resistência, nós temos que nos acostumar a executar alguma coisa para acrescentar uma informação e podermos reter. Eu sempre comentei com vocês que envelhecer é perder capacidades, né? Então, o objetivo básico, fundamental nosso, é adquiri-las ao máximo, ter uma plena clareza delas, para que a gente consiga depois retê-las, né? Se vamos perdê-las, que seja o mais lentamente possível. Não é verdade? Pessoal, eu não desativei o som de vocês, caso vocês queiram ativar o som, para poder falar alguma coisa, caso queiram, eu fico feliz em ouvir vocês. Eu havia solicitado também que vocês fizessem um comentário sobre as 5 primeiras aulas, os vídeos já estão disponíveis, alguns colegas já colocaram isso aí. Tem pessoas aqui presentes que às vezes falam, eu não quero escrever. Escreva assim, meu amigo. Tem pessoas que olham aquilo que você escreve, tá? E que isso é útil a elas. Às vezes a forma que eu estou falando fica um pouquinho confusa e quando você utiliza outros termos para falar a mesma coisa, o colega às vezes entende aquilo com mais clareza. Ou ele se confunde, aí ele questiona e no final a coisa se esclarece. Tá bom? Então não tenha vergonha não, coloca 2, 3 frases, né? Depois a gente vai fazer umas reuniões pessoalmente, mais para frente, quando as coisas se normalizarem. E quem tem alguma dificuldade, a gente vai trabalhar junto com você. Como é que eu coloco no papel aquelas ideias, né? Como é que eu formo isso de uma forma bem simples? Tá bom, pessoal? Eu gostaria que vocês que já fizerem, mesmo quem não fez, já olhassem as próximas 5 aulas também, porque daqui a pouco estaremos com 20 aulas, 20 bate-papos, né? E aí já é hora de reunirmos tudo isso. E vocês vão perceber ao assistir os vídeos que a maior parte das perguntas que a pessoa faz, muitas das vezes a resposta acabou de ser dada. Não é maldade da pessoa, às vezes, né? Não é desatenção, às vezes. Naquele momento, realmente, a coisa está meio confusa por alguma razão, você ainda não está, né, centrado no nosso bate-papo aqui. Então, deem uma olhadinha lá, que isso aí vai ser útil, tá bom? Outra coisa, hoje nós precisamos já aprofundar um pouquinho, vai ficar realmente um pouquinho, aparentemente, mais teórico agora, principalmente para quem não participou de comitê, não fez algumas coisas, mas se vocês levarem para a vida de vocês, para alguma situação na qual vocês têm experiência, levar para a vida de vocês, vivenciar isso, como eu disse, vai ficar muito claro, muito simples, tá bom? Alguém quer se manifestar, falar alguma coisa? Alex?
Raio, não, estou só escutando, só aprendendo. Alfredo. Não, sob controle, esse costume que o senhor falou, um pouco interessante, que desde quando eu já treino com o senhor aí, a gente tem uns costumes, sente até falta agora com essa não treinar. E chega a par da tarde, seja daqueles costumes de ir para academia. E vai pegando no dia a dia esses costumes que a gente tem, mas que é normal, né? Mas faz parte, né? Nós vamos ver como se desconstrói e como isso é fácil de desconstruir, e aí vocês vão perceber a necessidade, mesmo não indo para a academia, você exercitar em casa aquilo que você, né, já estava fazendo, tá bom? Elis, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Tudo bem, tudo tranquilo. Muito bom. Estamos sendo desconstruídos, né? Sim. A academia foi desconstruída esses dias. Mas só que a gente está criando o hábito das aulas, né? Então depois voltar e manter tudo, a aula, a academia. Vocês são malvados. Isabela. Oi, Shihan, tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo? Claro, hoje eu estou. Foi bacana a parte que o senhor falou sobre quando a gente envelhece, a gente perde capacidades, né? E quando a gente fala de perder, muita gente pensa em nem adquirir. Vou perder, né? Não preciso me dar o trabalho de adquirir. Eu acho que a gente nunca regride nos conhecimentos, né? Então é bacana a gente manter esse hábito de sempre estar conhecendo, para não regredir em conhecimento, né? Exatamente. Eu acredito que se a gente sabe que vai perder uma capacidade, o ideal é que a gente coloque duas outras no lugar daquela, para quando isso acontecer, a gente não ter nenhum tipo de problemas, né? É isso aí, a gente vai aprofundar mais, tá? Gilmar está sem o som, sem o áudio ligado. Liga o áudio aí para falar um oi para nós. Tiago, quer se... Ligado. Isso, fala aí, Gilmar. Então, pegando a fala do Wesley, a desconstrução do hábito, nós tivemos agora a construção, né? De segunda a quinta, e ter o hábito de ligar o notebook ou o celular, cada um com a sua plataforma, e para poder assistir as aulas. Está virando um hábito. Né? Legal isso também. É interessante. Um novo hábito, né? Exatamente. Nós estamos substituindo uma coisa por outra semelhante. Exatamente. Né? O senhor falou essa aí, a substituição para um novo hábito. Não dá para ir lá treinar fisicamente, mas mentalmente aqui, usando a tecnologia. É isso aí. Tiago? Hoje é aquela situação, né? Achei bem bacana essa questão do costume, né? Então, às vezes, você tem uma sequência, principalmente parte de armas, né? De repente, você está ali treinando e apaga tudo. Pum. E eu continuo fazendo. E, de repente, eu estou dormindo, né? Então, assim, eu estou usando menos energia para executar aquela movimentação. E apaga, né? Talvez o pessoal também já tenha notado que acontece isso com a própria pessoa. E, de repente, você está fazendo. Aí, dá lá 20 segundos, 1 minuto, você fala, o que eu estou fazendo? De repente, mas você erra. Por quê? Está tão automático aquilo, de repente, você está tão acostumado, está tão flui, né? Está fluindo. De repente, você olha assim, cara, nossa, estou treinando aqui. Aí você fala, lembrei. Nossa, falhei. Por quê, né? Então, é engraçado isso, nessa situação. De tanto o hábito de estar treinando, o costume, né? É um conhecimento que você já tem, porém, você apaga. Fica muito simples, né? Você gasta menos energia. E, de repente, você nem sabe como está fazendo aquilo. É muito engraçado, né? Isso aí, para quem está começando e escuta isso, ele pode entender esse apagão como você não sabe onde está. Mas eu já comentei com todos vocês que você manejar um bastão, na realidade, você põe ele para movimentar e você fica ali no meio deixando que ele se mova. Então, você tem um controle, né? Então, vai chegar no momento, quando todos entenderem profundamente esse lance de você te libertar espiritualmente do teu corpo, mentalmente, né, do movimento motor, aí que a gente vai falar, esse espírito agora ele pode ficar dormindo, ele observa, ele administra, né? Então é aquele momento que nós temos que saber o que eu vou administrar nesse momento, né? Porque se você voltar para a unidade do movimento, aí
gerou uma tensão e há o risco de você perder essa continuidade. É o que nós falamos do dinamismo lá atrás, uma das faculdades do APT, né? É muito interessante, uma das faculdades. É muito legal isso aí. Isabela, o Thiago conseguiu te confundir ou não, Clariô? Não, Shihan, não confundiu, não. Clareou, né? Muito bom, excelente. Pessoal, muito feliz de tê-los aqui novamente, tá? Não vi aquele sorriso de vocês. Cadê aquela caneca? Como é que é? Como é que é a caneca, Thiago? A caneca infinita, né? Caneca infinita. Aí. Olha lá o meu netinho bonzinho. Ah, tá cor de rosa essa caneca. Ficou legal com o meu netinho de azul ali. Pessoal, muito feliz em tê-los aqui comigo, tá? Por favor, tentem dar uma olhadinha nessas aulas enquanto o assunto está ainda fresco na memória, tá? E acho que vai ficar mais fácil fazer um resumo e daqui a pouco vocês vão perceber como essas aulas são simples e pequenininhas, né? Tá bom? Pessoal, sai, Matashi tá. Yasumi Nasai. Yasumi Nasai. Matashi tá, pessoal. Tudo. Até mais. Tchau.